Bora, galera, começar aqui, eu acho que com a estequiometria, né? Então, estequiometria é o terror da maioria de vocês, tá certo? Vamos aqui tá falando um pouco sobre, vou explicar, talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, tá? Porque eu vou entrar em alguns conceitos de estequiometria, a gente vai e volta, tá? E é importante que vocês entendam esses conceitos, porque são conceitos que vocês vão utilizar lá na frente, né? Afinal, vocês vão ver estequiometria de novo, estequiometria no primeiro, ver estequiometria no terceiro, tá? O Enem cobra, o S cobra, pelo menos todo ano, aí tem umas duas, três questões do Enem de estequiometria. O S, toda a prova da UES tem pelo menos uma, duas questões de estequiometria, então assim, é um assunto que é importantíssimo para você que quer ingressar na universidade pública. Tá? Então, se você quer passar no vestibular aí, precisando de química, é um dos assuntos que você mais precisa dominar. Então, bora começar aqui, né? Leia o texto abaixo para responder as questões 7 e 8. Tá? Então, tá aqui a questão 7, tá aqui a questão 8. Tá? O metano, CH4, é um dos principais constituintes do gás natural e tem grande importância como fonte de energia, sendo amplamente utilizado em residências, indústrias e usinas termoelétricas. Durante sua combustão completa, o metano reage com o oxigênio do ar, liberando energia e formando dióxido de carbono, CO2 e água, conforme a equação abaixo. Tá? Usa a tabela periódica para descobrir a massa da substância. Então aqui ele não me deu a massa, tá? Mas aí, como eu sou bom, a gente sabe que a massa do carbono é 12, a do hidrogênio é 1 e a do oxigênio é 16, tá? Perfeito. Então, considerando uma situação em que 80 gramas de metano, questão 7, são queimados totalmente como combustível, determine a massa de dióxido de carbono liberada nesse processo. Bom, meu povo, antes de eu começar a resolver a questão, vamos só voltar lá para o início, né? Da questão da estequiometria. Afinal, o que é a estequiometria? Estequiometria, gente, vem do grego, que refere-se nada mais do que fazer as reações, né? Quantificar as reações químicas através de números matemáticos. Então, eu vou trabalhar reações químicas com números, tudo bem? Porém, um dos conceitos mais importantes quando eu vou trabalhar a estequiometria é este camaradinho aqui, ó. É o mol, tá? Mol. O mol ele também vem do grego, ou é do latim, aí eu não sei. Vocês depois tem que perguntar aí para os professores de português, que é mole. Mol vem de mole, que significa pequeno, pouco, tá? Porque quando eu estou falando de mol, o mol ele é basicamente uma unidade de medida. É como se eu estivesse me referindo a uma quantidade de alguma coisa. Então entenda, o que é o mol? O mol, gente, ele é uma medida feita exclusivamente para química. Imagina aí que tu tem uma dúzia de ovos. Se eu perguntar para ti, ó, uma dúzia tem quantos? Tem 12. Tu já sabe. Uma dúzia tem 12. Perfeito? Se eu perguntar aí para ti uma tonelada, tem quantos gramas? Ah, tu vai dizer 1 milhão. Tem quantos quilos? 1000 quilos. Então tu já sabe que é uma grandeza, uma unidade de medida que tem um valor fixo. O mol da mesma forma, tá? O mol ele é utilizado para medir moléculas, ele é utilizado para medir átomos, ele é utilizado para medir qualquer coisa que tem algum tipo de referência química, perfeito? O mol, gente, no final das contas, ele tem três significados. Ele pode significar várias coisas, né? Ele vai ser uma unidade de medida que, por exemplo, se eu estiver me referindo à massa, ele vai se referir à massa molar da minha substância. Por exemplo, vamos supor que aqui está aqui essa massa, né? Eu tenho H2O. Eu tenho 1 mol de H2O. Eu quero saber quanto é que 1 mol de H2O... Professor, como é que eu vou saber que tem 1 mol? Tu vai observar este númerozinho que está aqui na frente. Mas não aparece nenhum número, professor. Exatamente. Lembra que eu falei anteriormente que quando não aparece nenhum número, isso aqui é o quê? 1. Tá certo? Então, aqui ó, é como se eu tivesse 1 mol de CH4, 2 mol de O2, 1 mol de CO2 e 2 mol de H2O. Vou já chegar aí na relação mol com mol. Tá? Primeiro eu quero falar a quantidade de massa. 1 mol de H2O vai valer a massa de tudo isso daqui.
Ou seja, é a soma da massa molar. Quanto é que é a massa do hidrogênio? 1. Tenho quantos hidrogênios aqui? 2. Então vai ser 2 mais. Quanto é que é a massa do oxigênio? 16. Então 2 mais 16. Isso só da água. De outra molécula vai ser outro valor. Vai depender do quê? Da massa molar da minha substância. Então eu posso dizer que 1 mol de água equivale a 18 gramas. Ou seja, eu sei que 1 mol de água vale 18 gramas, porque 1 mol vale a massa da minha substância. Perfeito? Professor, 1 mol também pode valer o quê? Pode valer 6 vezes 10 elevado a 23, que é a chamada constante de Avogadro. O que isso significa? Significa, gente, que 1 mol de água, ele contém tudo isso daqui, ó, de átomos, moléculas, tá certo? Então, aqui, ó, opa, escrevi errado. Átomos, moléculas, tá? Qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu perguntar aqui, ó, 1 mol de água tem quantas moléculas? Tem quantos átomos? Aí eu vou dizer, 1 mol de água tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ou seja, dentro de 18 gramas de água, lembra que 18 gramas é a mesma coisa que 1 mol. Eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23. Perfeito? É uma relação química. Ok? Se eu estiver falando de gás, geralmente, professor, como é que eu sei que ele está falando no estado de gás? Ele vai te dar esse nomezinho aqui, ó. Vou escrever até de outra cor para tu entender. CNTP, tá certo? Então, se ele falou de CNTP, tu vai considerar que 1 mol equivale a 22,4 litros. Então, 1 mol é a massa molar da substância. Pode ser um número de Avogadro, caso ele pergunte de átomos, caso ele pergunte de moléculas, caso ele pergunte de partículas, tá certo? E caso ele fale CNTP, o mol representa 22,4 litros, tudo bem? Então, fazendo essa primeira recapitulação aqui, vamos começar a falar sobre a estequiometria em si. Sobre a estequiometria em si, tá? Professor, lembra que eu falei que a estequiometria é uma relação química entre as minhas moléculas. Eu vou baixar esta equação química aqui para baixo para a gente começar a destrinchar ela, tá? Então, ele vai ter aqui, ó, CH4 mais 2 mols de O2 formando CO2 mais 2 mols de H2O. Deixa eu só conferir se é isso aqui mesmo. Pronto, tá tudo ok. Certo. Primeiro vamos trabalhar a relação. Lembrar de mol, gente. Se eu perguntar para você, quantos mols de CH4 estão produzindo de CO2 nessa minha reação química? A primeira pergunta que eu te fiz foi, quantos mols de CH4 estão produzindo de mols de CO2? Professor, como é que eu vou saber? Olhando a reação química, gente. Observa, aqui ó, no CH4, eu tenho quantos mols? 1 mol. Lembra que quando não aparece nenhum número, eu tenho 1 mol. 1 mol de CH4 está produzindo quantos mols de CO2? Olha só, está aparecendo algum número aqui? Não, então está produzindo 1 mol. Professor, eu entendi. Aqui ele está querendo dizer quanto de CH4 vai ser necessário para produzir de CO2. Ou seja, eu sei que 1 mol de CH4 produz 1 mol de CO2. Se eu dissesse para ti, eu quero produzir 5 mols de CH4, eu iria produzir quantos mols de CO2? 5. É uma relação proporcional. Assim como se eu perguntasse, eu tenho quantos mols de O2 aqui? Tenho 2 mols de O2. 2 mols de O2 estão produzindo quantos mols de CO2? 1 mol. O número não mudou. Olha o número aqui, ó. Não mudou. Professor, então quer dizer que se eu tivesse 4 mols de O2 aqui, ó, 4 mols de O2 aqui, eu iria produzir quantos mols de CO2? 2 mols. Perfeito? Essa é a minha relação. Assim como, se eu perguntasse para você, eu tenho 1 mol de CH4. Eu estou produzindo quantos mols de água? Olha o 2 aqui, ó, 2 mols. Então, se eu tiver 4 mols de água, eu vou estar produzindo quanto? 2 mols
de CH4, perfeito? Esta é a primeira relação que tu precisa entender, a relação, tá, da reação química, tudo bem? Então, para a gente poder fazer uma questão de estequiometria, a gente precisa seguir o seguinte passo a passo, tá, gente? Primeiro passo. O primeiro passo, eu vou colocar aqui, ó, anotar a relação molar, é entender a relação molar, tá certo? Quantos mols está produzindo o quê? Segundo passo, é ver se a equação está balanceada. O terceiro passo, eu vou colocar aqui, depois que a minha equação está balanceada, eu vou anotar o problema da questão vou aproveitar para adiantar. Quarto passo, vou adicionar um passo diferente aqui que eu não coloquei em sala para a gente poder tentar fazer isso da forma mais destrinchada possível. Depois de eu anotar o problema da questão, eu vou relacionar com a unidade pedida. Ou seja, se ele falou de massa, eu trabalho com massa. Se ele falou de volume, eu trabalho com volume. Se ele falou de mol, eu trabalho com mol. Se ele falou de constante de Avogadro, eu trabalho aí com o número de átomos, de moléculas, seja lá o que ele quiser, tá certo? E por último, só por último, aí tu faz o quê? Eu faço a regra de 3, perfeito? Então, bora ver aqui na questão como é que tu vai fazer para seguir esse passo a passo, tá? Primeira coisa, primeiro passo é anotar a relação molar. A relação molar a gente já tem aqui, ó, 1 mol de CH4 reage com 2 mols de O2, 1 mol de CH4 produz 1 mol de CO2, 1 mol de CH4 produz 2 mols de água, tá certo? Então, essa é a minha relação molar, tudo bem? Segundo passo é ver se a minha equação está balanceada. Na verdade, eu acho que a equação balanceada deveria ser o primeiro passo, né? Porque se ela estiver errada, se a equação não estiver balanceada, tu não consegue fazer a relação correta. Então, já vamos inverter aqui, ó. Pronto, primeiro passo aqui, ó. Tá? Tem um carbono, 4 oxigênios, 2 mais 2, 4 oxigênios, 4 hidrogênios, a equação está balanceada, beleza? Anotar o problema da questão. O que a minha questão quer? Considerando em uma situação em que 80 gramas de metano, professor, o que é um metano? Será que ele fala na questão? Fala aqui, ó, metano, ó, CH4. Então ele está relacionando quem? Está relacionando CH4 com quem? São queimados totalmente como combustível. Determine a massa de dióxido de carbono, CO2. Então ele está relacionando CH4 com CO2. Professor, e o O2? Esquece. E o H2O? Esquece também. Ele está querendo saber só de quem? CH4 e CO2. Pronto, primeira parte está aí. O meu problema é CH4 e CO2, perfeito? Anotar o problema da questão. O que é que ele quer? Ele quer saber quando ele tiver 80 gramas de metano. Vou até puxar aqui para o lado, ó. Deixa eu apagar aqui. Quando ele tiver 80 gramas de CH4, quantos a massa, ó, se é massa é grama, de dióxido de carbono vai ser liberado. Então ele quer saber X gramas de CO2 que vão ser liberados. Olha, aqui está já montada metade da minha regra de 3. Professor, e o resto? Eu vou relacionar, meu povo. Ele não está trabalhando massa? Se eu estou trabalhando massa, eu vou ter que trabalhar massa aqui. Se ele está trabalhando massa aqui, eu vou ter que trabalhar massa aqui. Mas que massa, professor? A massa molar, meu povo. Beleza. 1 mol de CH4 vai produzir quantos gramas? A massa do carbono vale quanto? 12. Aqui eu tenho 4 hidrogênios, a massa do hidrogênio é 1, 4. Eu sei que isso aqui dá 16 gramas. Então, 16 gramas de metano produzem quantos de CO2? Aqui dá 32, 32 mais 12, 44 gramas. Então, gente, entende, ó. A primeira parte é calcular a massa molar, é relacionar isso daqui. Se fosse mol, professor, 1 mol de CH4 produz 1 mol de CO2.
entende? Mas como ele está falando de grama, 16 gramas de CH4 produzem 44 gramas de CO2. Logo, 80 gramas de CH4 produzem X gramas de CO2. E agora, professor? Só fazer a regra de 3 e correr para o abraço. 16x é igual a 80 vezes 44. X é igual a 80 vezes 44 dividido por 16. Esse valor aqui vai dar 220. 220 gramas de CH4. Pronto. Questãozinha feita, meu povo. Lembrando, essa questão aqui eu estou fazendo para a gente destrinchar todo o passo a passo de estequiometria. Na próxima parte eu só vou continuar, tá certo? Vou pegar essas mesmas anotações aqui e vou continuar as outras questões, beleza?